Evangelho de João 16, começando do versículo 7 até o 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Pai, precisamos de Ti a cada dia, necessitamos de Ti. Tu és a nossa força, a nossa porção, a nossa luz. Nos alimenta com a Tua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós queremos se alimentar desta verdade. Precisamos, ó Pai, precisamos. Em nome do Senhor, Jesus Cristo nos alimenta. Amém, amém. Podem sentar. Glórias a Deus. Nós vamos continuando aqui a nossa série sobre o Espírito Santo. Que a coisa o que você pode ter de mais importante aqui é o Espírito Santo, que é vida eterna. Vida eterna, salvação. O Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Mas deixa eu formar uma base nisso aqui para mostrar para vocês. Quando lá no Velho Testamento havia a sombra das coisas que viria a ser real, porque se eu coloco minha mão contra a parede, ali está a sombra. Mas quando eu vou me aproximando a mão da parede, que eu coloco a mão na parede, a sombra desaparece. Então, você tem a sombra enquanto o real não chega. Quando o real chega, a sombra desaparece. Então, lá no Velho Testamento, as coisas eram sombra do que viria a ser real. Então, lá quando uma pessoa cometia um pecado, por exemplo, uma pessoa pecava, então ele tinha que levar o sacrifício ao sacerdote. Lá eles tinham, em Israel, o animal de estimação era um cordeiro, não era um cachorro aqui como o nosso. Lá era um cordeiro. Nascia um cordeiro macho, então aquele cordeiro sem defeito, eles levavam para casa e cuidavam daquele animalzinho como se fosse um animal de estimação. Até completar, quando ele tivesse 1 ano, ele podia ser sacrificado. Então, se numa família o esposo cometesse um pecado, e ele precisava levar o sacrifício ao sacerdote, e aqueles meninos na casa deles que brincavam com aquele cordeirinho, gostavam dele, era a maior paixão por aquele cordeiro. Mas o pai cometeu um pecado. O pai precisa ser redimido. Então o pai vai pegar aquele cordeirinho de 1 ano e vai levar para o sacerdote cortar a garganta dele. Cortar a veia jungular para o sangue descer. Então o pai chegava para o sacerdote e dizia: eu cometi um pecado. O sacerdote dizia: vá lá e pegue um cordeiro macho sem defeito de 1 ano e traga. Ele ia lá e pegava o cordeiro, o animalzinho de estimação, e levava. O sacerdote dizia: não existe redenção e remissão sem sangue, tem que haver sangue. Ou vai ser o sangue do cordeiro que você tem nas mãos, ou o seu sangue. O que é que você quer? O que é que você escolhe?
Então tem que ter um substituto, tem que derramar sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O cordeiro tem que ser morto. Esse é o seu cordeiro, macho de 1 ano sem defeito. Ele tem que ser morto. E aí ele entregava para o sacerdote disse: coloca as mãos na cabeça dele, transfira sua culpa para este inocente, porque esse inocente vai morrer no seu lugar, por causa do seu pecado. Foi o seu pecado que vai fazer esse inocente morrer por você. Então ele colocava as mãos, transferia a culpa para aquele animal. O pecado que ele tinha cometido, vamos dizer que ele cometeu qualquer pecado. Ele transfere para aquele inocente. E aquele inocente, o sacerdote amarra as mãos, amarra os pés, bota no altar e chega com um cutelo e corta a veia junto lá. Aí o sangue começa a descer. E quando o sangue vai descendo, aí aquele animal começa a tremer. E aquele adorador, aquele homem que cometeu o pecado, estava só olhando ali e vendo aquela condição e dizendo, pensando assim: era eu que deveria estar no lugar deste inocente que está morrendo por mim. Era uma cena tão triste para levar um pecador a não pecar mais. Mas não tinha jeito, o pecador voltava a pecar e tinha que levar outro cordeiro. Mas a cena era mostrada para ele, a impressão visual era mostrada para ver o quanto sofre o pecado, o que o pecado faz com o inocente. A intenção era essa, era levar o pecador a não pecar, mas aquilo não arrancava o desejo dele de pecar, porque o espírito daquele animal não podia voltar para aquela pessoa e entrar nele. Vocês estão entendendo? O espírito do animal não podia, porque o animal não podia, porque ele era um animal. E animal nem alma tem. Mas aí vem o real, o perfeito, o completo, o sacrifício completo, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o inocente, o sangue justo, sem pecado, que vai morrer por esse miserável pecador. Mas quem cometeu o pecado foi o Cordeiro Jesus ou fui eu? Fui eu, mas quem morreu foi ele. Então ele é o meu Cordeiro. Mas aí o Espírito que estava nele, que era do próprio Deus, virá para entrar nesse adorador e arrancar deste homem o desejo de pecar. Estão entendendo? É para arrancar o desejo de pecar. Então eu tenho que ter a lembrança, para eu estar aqui como um homem justo, justificado, limpo, purificado, teve que morrer um inocente no meu lugar. Um inocente foi sacrificado na cruz do Calvário. Cristo foi sacrificado aonde? No meu lugar, para salvar esse miserável pecador. Está entendendo como é que é a figura? Ali era sombra, mas o real chegou. Aí ele disse: convém que eu vá. Eu digo a verdade para vocês. Eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Aí as pessoas vão atrás de trindade, de dualismo, disso, daquilo. Ora, Jesus tinha natureza humana e natureza divina. A natureza divina era o Espírito que estava dentro dele, o Espírito Santo, o próprio Deus. A natureza humana era aquele corpo de carne que ia morrer. Ele disse: eu tenho que ir, eu tenho que ser sacrificado. Porque sendo eu sacrificado, eu vou esmagar Satanás. E se eu não for, o Consolador não virá. William Branham disse: era ele mesmo que ia voltar agora, como Espírito Santo, que o Espírito Santo que estava dentro dele iria voltar. Aquele corpo subiria, sentaria no trono, e o Espírito Santo viria para habitar dentro de nós. Como o animal não tinha, o espírito do animal não podia voltar, mas o Espírito de Cristo podia voltar para entrar dentro de mim e arrancar o desejo de pecar. Vocês estão entendendo? E arrancar de mim o desejo de pecar.
Então, os discípulos estavam ficando tristes, irmãos, porque Jesus estava falando em partir. Aí os discípulos pensavam assim: se ele partir, a verdade vai partir desta terra. Se ele partir, como é que nós vamos ficar? E Jesus vem para consolar eles e diz: convém que eu vá, eu tenho que ir. Eu não vou pisar nesta terra mais, até eu ir preparar o lugar, e depois eu voltarei para vir vos buscar. Jesus só pisa nesta terra aqui, em carne humana de novo, quando ele vier reinar no milênio. Nem na segunda vinda que ele vem nos ares, ele não pisa na terra. Não sei porque o povo faz tanta confusão dentro dessa mensagem. O Filho do Homem voltou, o Filho do Homem voltou. Ora, gente, é o mesmo homem. O mesmo homem que veio, Jesus vem 3 vezes. William Branham diz, 3 vezes. O mesmo homem que veio na primeira vinda, como redentor, saindo das partes íntimas de uma mulher, nascendo de uma virgem. Este homem veio para quê? Como cordeiro, para sacrificar, se sacrificar e nos resgatar, para esmagar o domínio de Satanás de nossa vida. Ele veio para pagar a dívida do pecado, pagar o preço do pecado. Ele veio para tomar o salário do pecado, que é a morte. A sua primeira vinda vem como um homem que saiu das partes íntimas de uma mulher, de uma virgem, sem pecado, vem para redimir, para resgatar seus filhos. Na segunda vinda é o mesmo homem com um corpo glorioso, que volta agora com um corpo glorioso depois da ressurreição. O mesmo homem, mas vem só até as nuvens. Nós é que vamos ao encontro dele nos ares. O mesmo homem. E o William Branham diz: a segunda vinda é o rapto. Tem os doidos aí pregando a segunda vinda, que Jesus Cristo já veio na nuvem do monte pôr do sol. O William Branham diz: a segunda vinda é o rapto. Porque eu tenho que ir além daquilo que um profeta falou? Será que eu sei mais do que um profeta? Não. O mesmo homem virá com um corpo glorioso. Agora ele está com um corpo glorioso. Aquele corpo que ele veio, saiu de uma virgem, foi gerado por Deus, redimiu a cada um de nós, morreu, ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele tem um corpo glorificado. Ele vai, senta no trono. Esse homem vai voltar para vir nos buscar. Ele vem só até as nuvens, e nós iremos ao encontro dele nos ares. Depois que se passar lá as bodas do Cordeiro, 3 anos e meio, esse homem volta agora conosco, para reinar no milênio. Então a primeira ele vem para nos resgatar do pecado, a segunda ele vem para nos buscar, nos tirar desta terra, e a terceira ele vem conosco para reinar nesta terra. O mesmo homem. Vocês estão entendendo? Mas ele aqui está dizendo assim: ó, eu tenho que ir, e eu só vou voltar quando eu preparar o lugar. Aí depois eu voltarei para vir vos buscar. Mas vocês não vão ficar só, não. Vocês não vão ficar só. O Consolador virá. O Espírito Santo virá. O Espírito da verdade, que vai guiar vocês em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo. Ele falará das coisas que eu vos tenho ensinado. Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Mas ele estará aqui convosco. Agora ele vai estar dentro do homem. Vocês estão entendendo? Então, Jesus vai e diz: o Consolador virá. Quando ele vier, ele vai fazer 3 coisas. Ele não vai consertar o mundo das desgraças do mundo, não. Ele vai conscientizar os filhos de Deus de 3 coisas. Ele vai conscientizar, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus completa assim: primeira coisa que ele vai conscientizar é do pecado. Por que do pecado? Do pecado porque não crerem
não creem em mim, não creram em mim. O que é pecado? Jesus está dizendo pecado é incredulidade. O único pecado que existe no mundo se chama incredulidade. Amém? Só existe um pecado no mundo. E esse pecado se chama incredulidade. Não existe mais outro. Quem não crê é pecador. Por isso que a Bíblia diz, quem não crê já está julgado, já está condenado. Quem não crê, quem morre no pecado não crendo, está perdido. Está perdido. Então, olha só. O ministério de William Branham ensinou duas coisas tremendas que existem, que se as pessoas soubessem somente disso e colocassem em prática, eles viveriam uma vida tranquila. Um é que o que é pecado é incredulidade, e a outra é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele provou isso aí. Ele disse aqui na mensagem A Marca da Besta, ele disse assim, ele disse, aquele que peca, o que é pecar? Incredulidade. Quero que alguém me diga uma definição de pecar, a não ser incredulidade. Aquele que crê não será condenado. Isto é, você nem mesmo toma o primeiro. E cometendo adultério não é um pecado. Fumar, cigarros e beber não é um pecado. Isso são atributos do pecado, atributos da incredulidade. Se você fosse um crente, você não faria aquilo. Então as pessoas bebem, fuma, joga, faz isso, faz aquilo. Isso são atributos da incredulidade, atributos do pecado. Porque eles não creem. Aí você pergunta, e as denominações que não bebem, não fumam, não jogam? Eles são pecadores também? São pecadores também. Porque você chega para eles e diz assim, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não creem na palavra. Eles não querem receber a ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pé. Mulheres não devem estar nos púlpitos pregando. Eles vão lá e não creem. Então eles são pecadores. Pecado é incredulidade. Se eles morrem nessa incredulidade, estão perdidos. Estão entendendo? Isso aqui é o pecado imperdoável. É não crer. O irmão Branham ensinou isso. Se você é apresentado a verdade para uma pessoa e ele se recusa a andar naquela verdade, depois de ouvir aquela verdade, ele é um pecador e ele entra no pecado imperdoável. Se ele morre naquela condição, não existe perdão para ele. Não existe perdão para pessoas que morrem em pecado. Se ele morrer como incrédulo, como pecador, está perdido. Vocês estão entendendo? Então é isso, ele disse assim, pecado é incredulidade. Aí as denominações fazem assim, basta tirar a pessoa das drogas, do cigarro, da bebida, e tá bom demais, ele continua sendo incrédulo. E ele continua sem crer na Bíblia, ele continua sem crer em toda a palavra, porque a Bíblia é apresentada para ele, a verdade, o batismo correto, a ceia correta, tudo correto, e ele não crê, continua sendo um pecador. Ele só deixou os atributos do pecado, mas ele continua pecando porque não crê. Continua pecando porque não crê. Vocês estão entendendo? Mas o Espírito Santo veio para conscientizar você, o Filho de Deus, do pecado. Ele veio para conscientizar cada um de nós do pecado. Hoje, se eu creio hoje em toda a palavra, porque o Espírito Santo me conscientizou do que é pecado. Amém? O Espírito Santo conscientiza a pessoa de toda coisa, gente. Olha, conscientiza você para melhorar de qualquer coisa. Se você não melhora, é porque você não deixa o Espírito Santo conscientizar você. Mas o Espírito Santo vem para conscientizar a pessoa do que está errado, do que é contrário, do que é pecado. Ele conscientiza você de tudo. Amém? Primeira coisa que o Espírito Santo faz é conscientizar a pessoa do pecado.
levar a pessoa a crer em Cristo, mostrar para essa pessoa o que é pecado, levar esse miserável pecador a ter uma consciência do que é pecado. Por isso tem pessoas que passam anos e anos na igreja e eles não têm uma experiência com Cristo, eles não sabem o que Cristo fez por eles. Por ele precisa deixar o Espírito Santo conscientizar ele do que é pecado. Amém? Vamos em frente, né? Então o Espírito Santo virá, conscientizará o mundo do pecado primeiramente, é isso. Porque esse é o primeiro ponto, é o ponto mais primordial que existe, é você ter consciência e saber o que é pecado. Por isso que a divina semente, João disse, não peca, porque eles creem em toda a palavra. Ora gente, eu posso cometer acidentes, você sai lá na sua moto, vai para o seu gado, que chega ali, pá, você perdeu uma pedra, pá, caiu. Você iria fazer aquilo se você soubesse que tem a pedra? Se você soubesse que iria cair ali, você iria passar por ali? Não, você não peca mais voluntário porque quer não. Você pode cometer um acidente aqui, acolá, mas o sangue de Cristo te purifica disto. Mas você não tem mais vontade de pecar, você não tem mais desejo de pecar. Quando o Espírito Santo te conscientiza do que é pecado, você não tem mais desejo de praticar essas coisas. Você não faz isto voluntário não. Porque ele conscientizou você a não fazer. Estão entendendo? Por isso quando João disse a divina semente não peca, não, porque ela crê em toda a palavra. Por isso que não peca. Não são incrédulos. Eles creem. A divina semente crê em toda a palavra. Aí o Espírito Santo virá e conscientizará da justiça. Aí ele diz assim, quando ele vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça o profeta William Branham ensinou. Para que o Espírito Santo viesse, era necessário que Jesus Cristo fosse um homem justo, em tudo. Ele viveu como justo, nasceu como justo, e morreu como justo, e ressuscitou como justo. Para poder o Espírito Santo vir e dar testemunho de Cristo, era necessário, ele diz na mensagem, a era de Laodiceia, diz assim, que era necessário que Jesus fosse um homem justo, então ele iria testificar dessa justiça. Jesus foi, mas o Espírito Santo vai convencer você que ele era um justo. O profeta disse aqui, na mensagem a era de Laodiceia, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A presença do Espírito Santo neste mundo, em vez de Jesus estar aqui, prova que Jesus era justo e foi para o Pai. Porém diz também em João 14:18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. O irmão Breno chega e diz assim, ó, ele enviou o Consolador, ele era o Consolador. Está vendo? Jesus, aquele corpo de carne era o corpo de Deus, o Espírito Santo que estava dentro dele, aquele era o corpo. Deus levou esse corpo para sentar no trono e está aqui agora conosco. Mas a presença do Espírito Santo aqui, agora, mostra que Jesus era justo. Essa é a maior prova de que um justo morreu por nós. É a presença do Espírito Santo aqui. Essa é a maior de todas as provas. Então, da justiça por isso, porque eu vou para o Pai. Vou para o Pai porque ele nasceu como justo, viveu como justo, morreu como justo e ressuscitou como justo. E agora o Espírito Santo está testificando disso aqui. E ele diz, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu acabei com ele no Calvário. Mas só quando eu for, ele diz, só quando eu for, o Consolador virá. Não, agora não, só quando eu sair da terra, ele virá.
Porque ele vai conscientizar vocês disso. E vai conscientizar do que eu fiz lá no Calvário, esmagando Satanás. A profecia que dizia: esmagará a cabeça da serpente, vai se cumprir. Está muito alto aí o som? Tá bom? A profecia que dizia assim: a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, essa serpente é o diabo, essa profecia vai se cumprir. E o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo aí de trevas aí, que o mundo jaz no maligno, está todo em pecado. Mas ele já está julgado, está perdido. Eu quebrei a espinha dorsal dele no Calvário. Mas só quando eu for, ele vai conscientizar vocês disso. Porque a obra tem que se consumar para poder isso acontecer. Eu vou esmagar Satanás ali. Então o Espírito Santo está aqui na terra para conscientizar eu e você do pecado. Para conscientizar que Jesus é justo. E para conscientizar que Satanás não tem poder sobre nós. Porque Jesus esmagou o poder dele lá no Calvário. Por isso que nós crentes devemos andar com essa certeza. Satanás não tem mais nada em nós. Tudo que acontecer conosco, se Deus deixar o chicote vir, é para nos corrigir. Mas Satanás não tem força alguma sobre nós se Deus não permitir. Está entendendo? É como aquele sonho daquele cristão que teve do Bu. Vocês sabem, né? O homem da mensagem. Eu não sei quem era, vocês lembram quem era ele? Eu não estou lembrado do nome não. Teve um sonho. E nesse sonho veio, Satanás estava em frente dele. Aí Satanás fez bum! Aí ele diminuiu e Satanás cresceu. Bum! Aí Satanás fez bum! Aí Satanás cresceu e ele diminuiu. Aí Satanás bum! Aí ele cresceu e ele ficou, Satanás cresceu e ele ficou bem pequenininho. Ele disse: eu vou dizer bum também. Bum! Aí ele cresceu mais um pouco, Satanás diminuiu. Aí ele bum! Aí ele cresceu mais, Satanás diminuiu. Ele bum! Aí Satanás fracassou, não se tornou nada. A William Branham ensinou, ele é um blefe. Ele quer levar você a pensar que você não tem força, que você é um perdido, que você é um fracassado, que você não é nada. Satanás quer levar você a pensar nisto. É um blefe, é como aquele camarada, Vinícius, que saiu na esquina. Você vê ali na esquina, o cara vai com o som ligado aqui, com um pitbull latindo. Aí tu vê aquele latido, corre, vai subir em cima de um negócio com medo do pitbull. Quando o cara passa, está com o som ligado. Não é nada, é um blefe. Está entendendo? É isso que Satanás faz. Você ouvir aquele latido pensando que é um pitbull, você corre desesperado para subir em cima de algum lugar. Aí depois vem um cara com o som na mão. Passando. É um blefe, gente. Não é nada. Mas ele quer levar você a pensar que ele é forte e você é fraco. Mas aí você pensa: não, Satanás, Jesus já aniquilou, acabou contigo lá na cruz do Calvário. Ele mesmo disse, Jesus disse para nós assim: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tu já está perdido. Teu futuro é o lago de fogo de enxofre. Eu sou um salvo, redimido por Cristo. Tu estás perdido. O Espírito Santo vem conscientizar cada um de nós disso aí. Desse juízo. O juízo que vem para Satanás. Então, o lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos. Se as pessoas não querem Cristo, só resta ficar com Satanás. Então vai para lá com ele também. Mas um bando de anjos caídos que tem aí em igrejas, pastores, anjos caídos. O lago de fogo foi feito para Satanás e seus anjos. Estão entendendo? Quando você vê um pastor caído, pregando errado, aquilo é um anjo caído. Aquilo se transforma em anjo de luz. A Bíblia diz: os seus ministros se transformam em anjo de justiça. Satanás se disfarça em anjo de luz. Quando você vê um pastor caído, pregando uma mentira, aquilo é um demônio disfarçado. Aquilo é um anjo de Satanás. E o lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos.
Foi feito para eles. Mas nós somos conscientizados pelo Espírito Santo que Satanás já está julgado. A vitória foi nossa lá no Calvário. Deus nos deu a vitória lá no Calvário. Então, esta é a diferença que nós temos. Jesus disse assim: se não crerdes, morrereis em vossos pecados. Quem não crê vai morrer no pecado. Quem morre com pecado está perdido. Quando um homem escuta a verdade e ele se recusa a seguir aquela verdade, ele está perdido. Ele anda por conta própria. Porque Caim conheceu a verdade. Deus deu a oportunidade a ele de conhecer a verdade. Mostrou o sacrifício de Abel e chegou e disse assim: se você fizer igual a seu irmão, você será aceito. Mas do contrário, o pecado está à porta. Cabe você dominá-lo. Ele não quis fazer. Ele não quis. Então o que ele foi? O que ele fez? Ele saiu da presença de Deus e foi para a morte. Ele saiu, fugiu da presença de Deus, se tornou um fugitivo e errante, nunca acertava o caminho e vivia fugindo da presença de Deus, porque ele não quis acertar com a verdade. Essa mensagem está sendo pregada aqui em Pedra Branca. Outras pessoas já tiveram oportunidade. Se eles recusam esta verdade, o que resta, se morrer em pecado, está perdido. Se não crerdes, morrereis em vossos pecados. Então, como eu falei a semana passada, já vou concluir. A única diferença nossa, a única diferença do justo para o ímpio, aqui está o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz? Conscientiza cada um de nós. Faz a gente ter consciência de pecado para poder ter temor. Os que estão aí fora, que não têm consciência de pecado, eles não têm temor. Eles não temem. Então, o que acontece ao justo também acontece ao ímpio. O ímpio adoece, o justo adoece. O ímpio pode morrer de acidente, o justo pode morrer de um acidente. O ímpio pode morrer de câncer, o justo pode morrer de câncer. Mas só tem uma coisa, uma vantagem que nós temos, é a consciência que o Espírito Santo nos dá do pecado, da justiça e do juízo. Isto é que faz a diferença total. É o Espírito Santo que está dentro do nosso coração, fazendo esta diferença. Então nós temos temor de pecado, nós temos temor de fazer as coisas erradas, ainda que um dia venhamos a praticar por acidente alguma coisa, mas nós corremos para o sangue de Cristo para pedir perdão, porque nós sabemos que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, a diferença é essa. O que sofre o ímpio, também sofre o justo. Mas a vantagem está na alma garantida. A alma salva. Jesus disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma. O mais importante do ser humano é a alma. Pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter popularidade, mas o que vale é a sua alma. É tudo. E é o Espírito Santo que conscientiza esta alma do pecado, da justiça e do juízo. Vocês estão entendendo, meu irmão? Foi o Espírito Santo que conscientizou esse miserável pecador do que é pecado. E hoje eu creio, e você crê, porque ele conscientizou vocês. Que maravilha, tantas pessoas que estão aí fora e não deixam o Espírito Santo conscientizar a sua vida. Mas nós fomos conscientizados disso. E nós cremos em toda palavra. Quem crê em toda palavra, o profeta disse: você não é pecador. E você só pratica aquilo que você crê. Quem crê, demonstra em prática. Nós cremos em toda palavra, então nós estamos lutando para viver esta palavra. Estão entendendo? Então, aquele que não crê, não vai praticar. Então nós estamos vendo aí um mundo, é um inferno.
Isso é um inferno. Nós estamos vendo um mundo a cada dia atolado em pecado. E os atributos do pecado tomando de conta do mundo. Adultério, fornicação, prostituição, beber, fumar. Tudo isso são atributos porque as pessoas não creem. Nós estamos vendo um mundo atolado nestas coisas. Por quê? Porque não deixa o Espírito Santo conscientizar a sua vida. É só o Espírito Santo que conscientiza. Mais nada. O profeta disse, se não for o Espírito Santo, está perdido. É ele que tem que conscientizar a pessoa disto. Aí você vê esse mundo, o príncipe, olha o que Jesus disse, ó, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe, gente, é o príncipe, ele é o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em nós. Vem que tem outra passagem, Jesus diz assim, Jesus diz, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Ele não tem nada nos filhos de Deus. Fica sendo príncipe deste mundo, reinando sobre esse mundo, mas na minha vida quem reina é o Espírito Santo. Hoje eu vi um vídeo de uma mulher, eu disse, isso é um inferno. Deus não fez um mundo para isso não. Mulher bate na porta de um carrão de outra pessoa. Ele diz, me dê uma ajuda. Eu não quero pedir dinheiro seu não. Eu não tenho arroz e não tenho feijão. Me dê arroz e feijão. A mulher disse, mas você só come arroz e feijão, você não come outra coisa? Como? Mas se você me der arroz e feijão já é o suficiente. A mulher disse, eu vou fazer uma feira para você e dá. Me diga se isso não é um inferno. O camarada mais rico do mundo comprou o Twitter por 49 bilhões. Com 6 bilhões e meio você mata a fome do mundo inteiro. O camarada com 49 bilhões comprou uma desgraça do Twitter para levar gente para o inferno. Diga se isso não é um inferno. Só precisa 6,5 bilhões para matar a fome do mundo. O camarada comprou um lugar do povo fazer fofoca, mulher apresentar nua, tudo que não presta, por 49 bilhões. Aí quando é no final do ano vai fazer Natal sem fome, o homem mais rico do mundo deu isso, deu aquilo. Ora, e comprou uma desgraça dessa por 49 bilhões. Isso é inferno, não é? Enquanto uma pessoa pega feijão e arroz para comer. Enquanto crianças na África come barro com sal. Isso é inferno, não é? Aí vem um bando de justificadores. Não, mas ele não pode pegar o dinheiro dele para fazer isso. Não pode pegar ele para fazer aquilo. Olha, ele só é só um que tem desse tanto de dinheiro. Imagina os montes que tem. Aí vem a conversa que a fome, que não sei o quê. A fome dá dinheiro para eles. A fome no mundo dá dinheiro para eles. Estão entendendo? Eu não vou citar o nome desse camarada, não. Dá até nojo citar o nome desse tipo de gente. É o homem mais rico do mundo, é o dono da Tesla, de uma empresa que tem aí. Vocês sabem quem é. Então, isso é inferno, não é? Enquanto pessoas estão precisando de feijão com arroz, o cara está comprando um Twitter por 49 bilhões. Entende? Mas eu sei de uma coisa. Enquanto eu viver, eu quero ser conscientizado pelo Espírito Santo e pronto. Do que é pecado, do que é justiça e do que é juízo. Para mim está ótimo. É tudo que eu quero, é só ser conscientizado por Ele. Eu e você só queremos isto. Porque um dia isto vai se acabar. E haverá um reino verdadeiro. Uma terra, um rei que reinará de verdade. Onde todo mundo terá a partilha igual. Diz a Bíblia lá em Isaías, virá o rei que reinará com justiça e equidade. Equidade é igualdade. Quero ver eu ter mais que você? Quero ver alguém mais pedir alguma esmola quando esse rei estiver reinando? Tem fartura. Então vamos viver conscientizados pelo Espírito Santo e nós vamos chegar lá neste reino. Vamos ficar de pé.
Glória seja dada ao teu nome, Pai maravilhoso. Nós rendemos graças a ti, meu Deus. Tu és a nossa força, a nossa porção, o nosso braço forte, o Deus em quem confiamos, em quem confiamos. Enquanto estivermos aqui, queremos ser conscientizados pelo Espírito Santo. Eu só quero ter essa consciência na minha vida. Que o Espírito Santo me dê esta consciência. A consciência de Cristo. Estando consciente disto, meu Deus, eu sei o que devo fazer. E andando com esta consciência tranquila, um dia chegaremos lá nesse reino, onde não haverá mais nada disto. Nem guerras, nem disputas, nem briga para ser o homem mais rico. Estão brigando para ver quem é o mais rico de todos. Para ver se um ultrapassa o outro em dinheiro, enquanto uma criança come barro com sal. Que inferno, meu Deus. Mas foi Adão que legou este inferno para nós. Mas Cristo vem legar para nós vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Que maravilha saber disto. Não sei quando será a tua vinda, mas eu quero estar sendo conscientizado pelo Espírito Santo. Até o dia que o Senhor voltar, eu quero estar com a consciência que o Espírito Santo me deu. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo em toda a verdade. Até o dia que o Senhor vai voltar. E nos tirará deste inferno. Deste lugar aqui, onde o príncipe deste mundo, que já está julgado, nós sairemos deste Éden satânico. Somos gratos a ti, por conhecer a verdade. Mas quem nos conscientizou disto? O Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Ele nos conscientizou da verdade. Ele nos conscientizou do pecado. Ele nos conscientizou da justiça. Ele nos conscientizou do juízo. Eu não quero nunca perder essa consciência. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.